leitores, eu sou a Isabela do Livro Após Outro e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, mais um vlog. Desta vez é pra reler um livro que na verdade é uma trilogia que eu não li o último livro. E eu nunca reli essa trilogia, faz muito tempo que eu li, foi lá em 2014. Então eu pensei, por que não reler essa trilogia? E neste ano, ou no ano passado, eu comprei os livros dessa trilogia, então bora ler. É o livro A Quinta Onda, do autor Rick Yancey. É uma trilogia de ficção científica com distopia e simplesmente eu gostei bastante na época. Não é assim uma coisa muito desenvolvida, não é um mundo super gigante, assim, sabe? Não é nada muito grande. É uma coisa bem juvenil, mas que eu lembro que na época eu gostei bastante da ideia. Obviamente que talvez hoje eu veja vários pontos, vários detalhes que não me agradem ou que não forem bem desenvolvidos, que na época eu não percebi. Mas esse é o que eu gosto, de reler as coisas, sabe? É você ver esses pequenos detalhes. Enfim, gente, então bora reler o primeiro e o segundo livro pra eu poder finalmente saber o desfecho dessa história. Tem muitos detalhes que eu não lembro, acho que eu lembro as coisas que mais me impactaram e algumas coisas que estão no filme. E eu gostei bastante do filme. O filme, eu lembro que parece que ele era um pouco diferente do livro, mas eu não lembro como. Mas eu lembro que o filme não agradou muitos fãs e até por isso que só teve o primeiro filme mesmo. Nem sei se eles deram uma notícia do segundo ou terceiro filme, mas enfim, é isso. Eu vou reler essa história aqui que eu estou muito ansiosa, gente, sério, porque eu gostei bastante desses livros. E pra você que não conhece esse livro, gente, esse livro aqui, como eu disse, é um livro de ficção. Nós vamos conhecer a Cassie. Ela é uma adolescente em que começam a acontecer eventos que eles vão chamando de ondas. Por isso que o nome do título é A Quinta Onda. Não necessariamente é uma onda literal, mas são ondas de eventos. Então a cada momento vai acontecer alguma coisa em que eles vão chamando de ondas. Mas no livro, a sua maior parte ocorre depois da quarta onda. E é justamente na quinta onda mesmo do evento. Mas a Cassie, ela vai meio que voltando no tempo, falando sobre as ondas, sobre o que aconteceu e tudo mais. O livro, ele é uma espécie meio que diário da Cassie, porque a Cassie vai escrevendo várias coisas, vai conversando sobre várias coisas, já que ela está sozinha neste momento do começo do livro. Então é basicamente isso a história. Eu vou falando um pouquinho mais sobre a história com vocês ao longo do que eu falei, porque agora eu não lembro muito bem da história. Mas enfim, é isso, a gente vai acompanhar a Cassie, uma adolescente, no meio do fim do mundo. O livro, ele é em inglês, paperback, depois eu mostro pra vocês mais detalhado a edição, mas é uma edição linda, gente. Comecei a ler, mas eu tô, tipo, no capítulo 3, que é a página 5. Enfim, nesse começo, nossa, a Cassie divagou demais, gente do céu. Ficou pensando em umas coisas sem saber. Vamos ver como vai ser, né? Mas enfim, é isso, bora ler. Então eu cheguei no capítulo 6, na página 26. Basicamente, a maior parte desse capítulo não, mas desse começo, foi a Cassie divagando sobre o que aconteceu antes e tudo mais. Neste momento, a Cassie estava falando muito sobre a primeira onda. Então uma nave espacial apareceu, muitas pessoas começaram a especular o que seria essa nave e tudo mais, só que a nave apareceu e nada muito mais aconteceu. Tipo, os aliens não se apresentaram, não tiveram nenhum tipo de contato. E, enfim, e praticamente o presidente foi se esconder no bunker, assim, meio que tipo as autoridades do governo fugiram. E aí o mundo foi basicamente dividido em duas partes. Uma parte que foi correndo e a outra parte que, tipo, meio que tentou levar a vida ao normal. Porém, aí veio a primeira onda, matou muita gente, muita gente. A primeira onda, ela foi uma onda eletromagnética, um pulso eletromagnético, depois do 10º dia que a nave apareceu. E é basicamente isso que apareceu até agora no livro. A Cassie, ela divagou bastante sobre coisas do passado, mas ainda assim tem alguns mistérios, ela está sozinha, então
Fica ali meio que essa coisa de o que aconteceu com a mãe dela, com o irmão menor e com o pai. E qual foi essa quarta onda que realmente parece que separou eles, todo mundo. Mas por enquanto é isso que a gente tem, um pouco de informações sobre a primeira onda e o aparecimento dessa nave. A Cassie, ela está sozinha, ela tá numa floresta, tipo, acampando, assim. Os aliens, eles, neste momento do livro, no presente do livro, eles patrulham mesmo pra matar os humanos. Então, tipo, eles meio que caçam os humanos. Então, por isso que a Cassie tá nessa floresta, escondida, sozinha. E é basicamente isso que está acontecendo no livro até agora. A narrativa, ela é um pouco cansativa, porque, tipo assim, uma coisa tá acontecendo na frente da Cassie e a Cassie começa a devagar umas coisas lá de trás, sabe? Então, assim, tem umas horas que você quer saber o que tá acontecendo aqui da frente e ela começa a falar de umas coisas que tá lá atrás. Mas é interessante porque são informações que a gente não tem, a gente não sabe sobre o passado da Cassie, a gente não sabe o que aconteceu antes daquele presente. Então, essas divagações acabam trazendo algumas revelações, ou tirando alguns mistérios ali da trama. E depois que eu comecei a ler, eu lembrei mesmo que a narrativa é bem assim pelo livro inteiro. Mas enfim, eu tô bem curiosa pra saber mais como foi esses ataques, essas ondas, porque sinceramente eu não lembro. Eu acho que alguma onda foi de água e acho que alguma foi de doença, mas eu não lembro com muita certeza, gente. Faz muito tempo que eu li e eu já esqueci das coisas. Mas enfim, é isso. É um livro assim que demora um pouquinho pra você ler, é meio arrastado, sabe? A leitura, assim, porque não tem muita ação, é uma narrativa bem mais devagar, bem mais lenta. E a Cassie, ela fica falando sobre coisas do passado, fica, sabe, detalhando bastante coisa assim não de cenário, mas coisa de ficar falando de pessoas que ela já viu, de teorias, enfim. Mas é basicamente isso. Cheguei na página 26, mas a história tá bem interessante, sabe? É um começo assim lento, mas é um começo que deixa muitos mistérios, me deixa curiosa, intrigada pro que está por vir. Ontem à noite eu não gravei pra vocês, mas eu cheguei na página 58, gente. Eu acho que é capítulo 12. E assim, a Cassie ficou por mais ou menos ali umas 50 páginas. 50 não, acho que umas 40, 30 páginas no passado. No meio de uma cena assim, sabe, que traz aquele mistério, tipo, meu Deus, o que vai acontecer? A Cassie volta no passado e ela começa a falar justamente sobre as ondas. Ela falou sobre a primeira onda e sobre a segunda onda e acho que a terceira onda. Ela explicou o que aconteceu com a mãe dela e agora ela entrou no assunto do que aconteceu com o pai dela. Então primeiro eles viram aquela nave e aí começou várias teorias, tipo, o que vai acontecer e tudo mais. E aí tentaram contato, não respondiam e ficava aquela nave. A primeira onda foi um pulso eletromagnético que acabou com celular, televisão, energia, tudo. Os carros não funcionavam, enfim. Toda essa parte de transporte, eletrônicos, comunicação, caiu. E aí rolou muitas teorias do porquê que eles estavam aqui, o que eles queriam e tudo mais. E muita gente tinha teorias de conspiração. A terceira onda foi um vírus, que era uma variante de um vírus da gripe e que matou muitas e muitas e muitas pessoas. Algumas pessoas não pegavam, outras pessoas pegavam e morriam. E a segunda onda, ela foi um tsunami que basicamente tirou do mapa diversas cidades. Então foi isso que aconteceu nessas 50 e poucas páginas. A Cassie foi falando um pouco sobre o passado, como era a vida dela antes, como foi essa primeira aparição ali da nave, quais foram as ideias das pessoas, quais foram as primeiras reações das pessoas, que muita gente ficou feliz na época e depois vieram as primeiras ondas, que eram ondas muito agressivas, né? Tipo, foram situações muito agressivas e fatais praticamente. Então a ideia das pessoas mudaram, elas começaram a correr, meu Deus, preciso sair daqui. Então é uma leitura muito intrigante e interessante. Eu tô assim, sabe, querendo saber o que vai acontecer. E agora eu não lembro o que aconteceu na quarta onda. Tô curiosa. Ontem eu não apareci aqui pra vocês, mas eu tava lendo a quinta onda aqui, né?
Enfim, cheguei na página 91, que é no capítulo 21. A Cassie, ela tava continuando lá a narrativa dela sobre o passado, mais especificamente sobre a quarta onda e o que aconteceu com o pai e o irmão dela. Então a gente acabou descobrindo aí o que aconteceu com eles, apesar de eu querer muito saber o que tá acontecendo no presente, sabe? Porque ficou naquela incógnita. Ainda assim, a narrativa desse passado foi muito intrigante, sabe? Porque você ficava esperando ali, ficava aquela tensão no ar, sabe? Aquela tensão na narrativa de tipo, o que vai acontecer, qual vai ser a quarta onda. E como um bom livro de ficção científica, é um livro pra você criar teorias da conspiração, assim, sabe? Você fica tipo, meu Deus, o que vai acontecer? Será que é isso? Será que é aquilo? Por que eles estão fazendo isso? Enfim. Então, eu ainda não tenho muitas teorias, mas a Cassie disse uma teoria aqui muito interessante que ela pensou, acho que depois da segunda onda, mais ou menos, de que os alienígenas precisariam da Terra, mas não dos humanos. Eu acho essa teoria muito, muito, muito interessante e, enfim, vamos ver como a história vai se desenrolar. Eu lembro de algumas coisas do filme, pra falar bem a verdade, mas do livro eu não lembro, assim, eu acho que vai ser como a maioria dos vlogs aqui, relendo coisas, que conforme eu vou relendo, vou lendo, vou me deparando com a situação e aí eu vou, tipo, lembrando, sabe, da cena e tudo mais. Estou ansiosa os próximos capítulos porque vai aparecer um personagem que eu amo demais. Cheguei na parte 2. Gente, eu tinha me esquecido. Mas tem a narrativa de outro personagem. Um outro personagem, tipo, nem é o personagem que eu tava falando que eu tava ansiosa pra ele aparecer. É um outro personagem. Essa segunda parte, eu acho que a segunda parte quase inteira vai ter a narrativa dele. Mas ainda, tipo, a identidade dele não foi revelada. A gente só sabe que é um homem. Mas, assim, não sabemos a identidade dele, não sabemos o nome dele. E é uma coisa, assim, totalmente diferente da Cassie, assim, é um outro lado da história, que eu acho que é basicamente ao mesmo tempo que o presente da Cassie, mas é uma outra pessoa, em um outro lugar, um outro lado da história. Enfim, e a primeira parte, né, acabou que... Eu ia dar um spoiler agora. Enfim, a primeira parte acabou, né? Não posso falar muito o que aconteceu, senão vai ser spoiler, e eu não quero dar spoiler porque eu sei que o Nate não gosta, eu não gosto, mas enfim. A primeira parte acabou com a Cassie e a segunda parte então começou com esse outro personagem que a gente não sabe o nome dele, a gente não sabe a identidade dele, mas é uma história completamente diferente da Cassie, um outro ponto de vista. Mas a narrativa, gente, eu esqueci de comentar isso nos outros updates. A narrativa ela é muito irônica, porque ambos os personagens são adolescentes, então assim, tem aquela coisa, sabe, bem juvenil, de ironia, de sarcasmo e tudo mais. Até porque eles estão, tipo, meio que no fim do mundo, então eles tiram sarro mesmo da situação. E a Cassie, tipo, nessa primeira parte, era um pouco dramática, sabe? Tipo, eu sou a única pessoa viva, eu sou a única sobrevivente. Sabe, assim, tem meio essa melancolia, essa coisa assim, bem depressiva, sabe? Mas então essa segunda parte começa já com esse personagem que ainda não sabemos quem é certinho, mas que traz, assim, um outro ponto de vista pra história, uma outra perspectiva muito intrigante. Eu já sei quem é porque eu já assisti o filme, então eu tô com o filme um pouco na cabeça ainda, então eu sei que personagem que é, mas ainda assim é interessante porque faz muito tempo que eu li, então, tipo assim, eu não lembro de muitos detalhes, eu sei quem é, mas estou ansiosa pra conhecer novamente esse personagem. Então, eu cheguei no capítulo 32, página 147, é no começo da quarta parte. A segunda parte, ela foi bem menor do que a primeira parte, que foi a parte da Cassie. E foi, assim, mais uma parte, tipo, do personagem realmente entender o que ele tem que fazer, meio que mudar o curso da vida dele. Enfim, foi uma parte bem interessante, foi interessante conhecer esse personagem. E fica aí um bom potencial pro resto da história, veremos o que esse personagem vai fazer. E a terceira parte, ela foi bem pequenininha, tipo umas 10 páginas só. Mas, gente do céu, apareceu o personagem que eu tanto queria que aparecesse. Então, já se foram 3 partes, em cada uma apareceu os 3 personagens principais dessa história. Claro que a principal mesmo é a Cassie,
mas tem esses outros 2 personagens que também vão entrar na trama. E agora eu comecei a 4ª parte, que se chama Mayfly, que pelo que eu entendi, volta pra Cassie. Eu ainda, li só algumas linhas desse capítulo, né, dessa parte, então eu ainda não tô sabendo o que tá acontecendo. Mas eu não lembrava que tinha essa parte aqui, desse outro personagem, que é a parte 3, de Silencer. Gente, esse era o personagem que eu tanto queria que aparecesse. Eu gosto muito desse personagem, eu não sei se eu vou gostar dele ainda, né, veremos. Mas até agora eu gostei bastante da aparição dele, foi uma aparição bem misteriosa. E trouxe ainda mais mistérios pra história, mas também trouxe algumas revelações. Enfim, a história pra mim tá sendo muito intrigante, como eu disse nos outros updates. Eu não tô conseguindo parar de ler e eu quero saber o que vai acontecer, eu quero saber os detalhes, porque eu tô muito com o filme na minha cabeça. Então eu sei que tem muitos detalhes que não entraram pro filme, então eu tô muito curiosa na história, tô muito intrigada. E a história tá, sabe, me deixando ali presa na trama e tudo mais. A narrativa é uma narrativa, assim, bem interessante. Os personagens, muitas vezes, eles dão ali uma mergulhada no passado, dão uma mergulhada ali nos pensamentos. Essa 3ª parte aqui foi bem pensativa, bem filosófica pro personagem. Mas, enfim, tô bem interessada nessa história, gente. Tô na página 254 e eu estou na parte 6, The Human Clay. Mas eu já passei a parte The Winnowing, parte 5. E foi uma parte bem interessante, meio que continuando a última parte, com a Cassie. Foi interessante. E essa parte que eu tô, que é a parte 6, também tá sendo bem interessante. Principalmente porque envolve ali certos personagens que vão ser importantes pra história. Então pode ser que não tenha muita ação, assim, tipo de ação de medidas tão rápidas com os alienígenas, assim, coisas, soluções rápidas, essas coisas. Mas o que nos é apresentado nessas partes são importantes lá mais pra frente. Tem certas informações que mudam as nossas teorias. E também, como a gente acompanha tantos diferentes personagens, né? Aparecem muitos e muitos personagens que eu não vou falar, porque senão vai ser um pouco de spoiler pra quem às vezes está começando ali a história, enfim. Mas aparecem muitos personagens além da Cassie. Isso eu realmente não lembrava que tinha tantas narrativas. Mas eu achei isso muito, muito legal, porque a gente consegue acompanhar outras perspectivas da mesma história. São interessantes porque são coisas que são pequenas, mas você vai juntando, você vai criando teorias, e isso vai virando algo muito maior lá pra frente, quando você consegue reunir muito mais coisas, sabe? Porque é bem isso, eles não sabem o que os alienígenas estão fazendo lá, eles não sabem qual é a cara dos alienígenas. Então, ao longo dessas narrativas, desses 4 personagens, você vai juntando pequenas coisas que vão formando meio que a verdade por trás, e que nem mesmo os 4 sabem, porque ainda eles não se reuniram, esses 4 personagens. Eu estou conseguindo refletir bastante sobre as teorias que os humanos criaram por trás dos alienígenas, né? E é uma teoria muito legal, gente, assim, são teorias muito interessantes e eu tô ansiosa pra ver isso posto à prova mesmo, pra ver se é isso mesmo, se não é, enfim. Eu tô bem intrigada nessa história, essa história tá me prendendo muito, mesmo nas partes que não tem muita ação, nessas partes que, por exemplo, Zombie, ele fica, tipo assim, narrando coisas lá do treinamento exército, militar, essas coisas. É um pouco monótono,
Mas ainda assim eu tô intrigada porque tem ali alguns detalhes que é o que eu falei, sabe? São detalhes que você vai juntando, você vai refletindo e aquilo vai ser importante no final. Então tá sendo bem interessante, tá sendo uma narrativa que tá me intrigando e eu tô bem curiosa pra saber como tudo isso vai terminar, apesar de eu saber algumas coisas, mas é igual eu falei, eu me lembro muito do filme e eu sei que tem diferença entre o filme e o livro. Então eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer, tô curiosa pra saber como que vai acontecer com tal personagem, enfim. Faz um tempo que eu não faço um update aqui pra vocês, mas é porque eu não tava lendo muito e nada, tipo, muito interessante tinha acontecido. Mas, enfim, eu estou a quase 100 páginas, as últimas 100 páginas, pra terminar essa leitura, gente. Eu tô na parte do A Flower to the Rain, é uma parte da Cassie, só que agora, minha gente, acho que desde a última parte, ali no fim da última parte, já começou ali o final, sabe? A preparação pro final, pros momentos finais, as batalhas finais, enfim. E aí, daqui pra diante, gente, é frenético. A coisa assim, ó, vai tornando, sabe, muita ação, muita coisa acontecendo, sabe? Aquela coisa bem intensa. Enfim, vai ser assim pro final. E eu gosto bastante, sabe, dessa tensão que fica, de várias descobertas, várias revelações. Enfim, não tem muita coisa pra eu dizer sem dar spoiler pra vocês. E eu não quero dar spoiler porque eu sei que muita gente gosta, assim, de ler com muita surpresa. Mas eu tenho que dizer pra vocês que eu me surpreendi com a Cassie. Só posso dizer isso, que a Cassie me surpreendeu. Não posso dizer muito motivo, senão quem estiver lendo vai levar um spoiler aí. Mas enfim, a Cassie, ela foi me surpreendendo. Eu acredito que ela foi amadurecendo um pouco nessa trajetória, tanto o tempo que ela ficou sozinha, como o tempo em que ela está ali com o Evan Walker, que é uma pessoa que vai ajudar ela, que é o personagem que eu estava ali esperando lá no início ele aparecer, porque, gente, eu adoro esse personagem, sério. Eu não sei porque eu gostei tanto dele, porque eu simpatizei tanto com ele, mas sim, eu gostei muito dele da primeira vez que eu li. Eu surtei quando eu vi o filme, porque eu achei que o ator combinou muito com o personagem, apesar de que eu lembro que quando eu vi esse ator, eu fiquei tipo, nossa, não tem nada a ver com o personagem. Mas quando eu assisti o filme, é o Evan Walker, sabe? Tipo assim, não tem como discordar. Mas eu gostei muito desse personagem desde o início, e nessa releitura eu ainda fiquei ali com o pé atrás, tipo, será que eu vou gostar dele? Porque eu já sei quem ele é, eu já sei, né, tipo, o que ele vai fazer na história. Mas sim, gente, eu ainda gosto dele. Mas é engraçado porque na primeira vez que eu li, não tinha gostado muito do Zumbi. Não sei porquê, assim, sabe? Eu não tinha ido com a cara dele, não. Mas dessa vez eu acho que eu consegui muito mais entender a história dele, entender muito mais o porquê das suas ações, porquê das suas escolhas. Enfim, eu consegui mais simpatizar melhor com esse personagem. Mas ainda não é um personagem assim que eu amo, sabe? Mas é engraçado porque eu achei a Cassie muito melodramática dessa vez que eu estou relendo. Eu achei ela muito, tipo assim, é o fim do mundo, eu sou a última mulher da Terra, eu sou a última pessoa, sabe? Assim, muito drama de adolescente. Mas é compreensível, né? Porque realmente ela tá sozinha, enfim, a situação é meio complicada. Eu acho que essa pegada bem adolescente da narrativa, dos personagens serem bem dramáticos, de ter, sabe, todo esse melodrama da adolescência, eu não lembrava tanto disso, e eu me surpreendi ali durante a narrativa, tanto com a narrativa do Zumbi, quanto a narrativa da Cassie, e até mesmo do Evan Walker, você percebe essa coisa adolescente. Agora eu vou voltar pra minha leitura, gente, porque essas últimas 100 páginas vão ser eletrizantes, eu estou ansiosa pra esse final.
Eu acabei essa leitura e, gente do céu, eu não sabia de todos os detalhes do final. Então, assim, o final me surpreendeu. Me surpreendeu mesmo. Mas é como eu disse pra vocês, gente, chega em uma parte da história que fica aquela coisa eletrizante, que fica, sabe, aquela tensão. Eu gostei bastante do final. Eu achei que o final, assim, uniu muitas pontas soltas, uniu muitas coisas. Mas ainda assim deixou aquele mistério de certas coisas, deixou ali algumas coisas ali no ar pro próximo livro. Então eu gostei bastante do final, foi um final satisfatório pra mim. E eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco receosa de reler esse livro, porque eu fiquei com medo de não gostar dele, de ver muitas coisas na história e falar, nossa, isso aqui não foi muito bem desenvolvido, isso aqui não foi muito abordado, enfim, de ter ficado muitas pontas soltas, porque faz muitos anos que eu li. Mas eu acho que na verdade foi o contrário. Eu gostei ainda mais dessa história, eu acho que eu consegui entender muito mais coisas da primeira vez que eu li. Enfim, eu gostei muito, muito, muito dessa leitura e eu realmente estou muito empolgada para os próximos livros dessa trilogia, já criando aqui mais teorias de o que será que vai acontecer, para onde será que o autor vai levar essa história. E eu já adianto uma coisa pra vocês, eu não lembro nada da história do segundo livro. Então, vocês vão ter que me aguentar num segundo vlog aqui, relendo o segundo livro de Quinta Onda, que é O Mar Infinito, que inclusive está aqui, ó. Já vou pegar ele pra ler, porque, gente do céu, eu juro, eu não lembro nada desse livro. Eu gostei bastante de como o autor, né, o Rick, ele foi desenvolvendo os personagens. Ainda tem muita coisa pros personagens desenvolverem, ainda tem muita coisa pra eles amadurecerem. Mas eu gostei bastante desse primeiro momento, sabe? É aquele desenvolvimento da história de que ainda tem muita coisa pra acontecer, ainda tem espaço pra muita coisa, é apenas o começo. Mas é um começo bem promissor, eu gostei bastante da leitura, eu gostei bastante de como o autor ele foi colocando aquelas pontas soltas, como ele foi unindo as coisas, como ele foi colocando elementos surpresas na história, de como quando acabava uma narrativa, né, e começava outra de outro personagem, tinha aquele cliffhanger, sabe, aquela coisa de parava no meio de uma cena bem eletrizante e aí tinha outro personagem contando outra coisa da história. Enfim, eu gostei bastante de como ele foi desenvolvendo a história, foi colocando esses elementos pra deixar a história mais interessante, mais intrigante, deixar ali o leitor, sabe, intrigado na história. Eu gostei bastante do desenvolvimento, gostei bastante dos personagens e eu gostei muito de toda a explicação meio científica não, mas a explicação ali por trás dos alienígenas, porque eu não me lembrava disso, que tinha essa explicação, que eles chegavam a essa conclusão, chegavam a teorias. Então eu gostei bastante de como também teve essa parte alienígena na história, de como ela foi inserida, de como tinham essas várias teorias, sabe? Em que até mesmo o leitor ficava pensando, ficava tipo, o que será que é? E também uma coisa que eu gostei muito, muito, muito nesse livro é essa narrativa de vários personagens, porque isso trouxe algo muito legal pra história, de a gente saber o que tá acontecendo com outro personagem do outro lado, e a gente poder unir, né, coisas diferentes dos dois e chegar a uma conclusão nossa do leitor, que às vezes os personagens não têm ali, porque eles não se falam diretamente. Foi uma boa história, gente. Como eu disse, me surpreendeu. Acho que eu peguei muita coisa que eu não tinha pegado na primeira vez que eu li. E eu estou muito animada para os próximos livros. Enfim, é isso. Me contem nos comentários se você já leu A Quinta Onda ou se você já assistiu o filme. Eu tô muito ansiosa pra assistir o filme também, pra ver essa diferença. Mas, enfim, fale nos comentários o que você achou de Quinta Onda, se você gosta de livros de apocalipse, alienígenas, de invasão alienígenas. Eu confesso que não é muito o meu gênero, mas eu gostei desse livro, eu gostei dessa pegada. Deixa o seu like, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu faço vários vlogs de leitura aqui no canal, então confira aí uma playlist cheia de vlogs pra vocês assistirem. E eu vejo vocês no próximo vídeo.